Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos mais uma vez reunidos para falarmos e estudarmos o Evangelho de Jesus no nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nosso objetivo é fazer essa conexão com os estudos e a ciência do mundo moderno, com os livros, artigos científicos e para nós darmos início a essa nossa reflexão, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, aptos, Senhor, a receber as Tuas luzes, os Teus ensinamentos e as Tuas bênçãos. Que os Teus anjos mentores se façam presentes e possam guiar a cada um de nós rumo a esse crescimento e elevação tão necessários. Que assim seja. Muito bem, para nós darmos início então, vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medis, sereis medido de volta. Doação e nós. Deus te deu a ciência a fim de que estendas em benefício de nossos irmãos com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sobre as rajadas de violência. Deus te deu a fortuna, para que o teu dinheiro se faça coluna de trabalho e da beneficência, com tal abnegação que as penúrias jamais aniquilem os nossos companheiros, ainda menos felizes, nas trilhas das provações e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais no fundo pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos lo conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que dês. Que assim seja. Muito bem, esse evangelho é muito nítido e claro na sua afirmação, nessa reflexão que Emmanuel nos traz. Nós não possuímos nada nesta terra, nesta vida material densa, a não ser o que levamos de crescimento de nossa alma. Todo o resto é empréstimo da misericórdia divina e temporário. A casa que nós temos, os recursos que nós temos, o trabalho que nós temos, tudo vai ficar e passa, tudo é temporário. Agora, o que nós fizemos com isso e angariamos para o nosso aprendizado, para sermos seres, pessoas melhores, isso nós levamos, isso fica conosco eternamente. No fim das contas, o aprendiz, nós que somos todos bebês ainda, pequenos aprendizes nessa escola divina da eternidade, de todos os universos e criações de Deus, nós ainda temos muito o que evoluir e devemos buscar fazer bom uso do que nos é emprestado. Emmanuel cita vários exemplos. A ciência, ela deve esclarecer e auxiliar a humanidade, não criar tormentos e bombas e
coisas que podem destruir a humanidade. A fortuna, ela deve aliviar os teus passos e os teus caminhos, compartilhado com aqueles que mais sofrem, aqueles que precisam mais, para que possa ser bem utilizada pela humanidade. Assim também é com todos os demais bens, como o poder, que, se bem administrado, pode te trazer benefícios para a alma, se você faz com que a misericórdia seja imprimida para os que são governados, e assim por diante. Isso vale para tudo, e não só nas grandes escalas, como nós imaginamos, digamos assim, os grandes pesquisadores do mundo, os presidentes e grandes poderosos do mundo, grandes fortunas, não. Isso vale para nós que temos um pouco mais do que aquele nosso irmão, seja de conhecimento, de poder, de recurso financeiro. Se nós não compartilharmos, se nós não ajudarmos, não estaremos crescendo intimamente. E aí estaremos fazendo mau uso desse empréstimo de Deus. Sejamos aprendizes mais conscientes para que a misericórdia divina possa nos dar mais para partilharmos mais. Este é o caminho e o objetivo da vida, crescer. E dentro dessa reflexão, vamos refletir sobre o nosso livro amado e bendito, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 43, a glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais da preparação do discípulo quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova em um mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprasse na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expedida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir contou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à sua moradia, cercado de arvoredos, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, findo um banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala uma celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avançava devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em um comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia.
Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão as grandezas e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para os irmãos de humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de seu tempo, em que é paga, recebe recursos pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina misericórdia divina e bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além de remuneração transitória do mundo. Que assim seja. Que passagem linda, né? Um aprendiz servindo de ensinamento nas parábolas do Mestre Jesus. Todos os discípulos conversavam sobre como neste mundo é impossível ser um discípulo, um aprendiz e colocar em prática com tantas coisas ruins, difíceis que acontecem, com tanto egoísmo, vaidade, características do nosso mundo até hoje, né? E aí Jesus pondera e conta essa história de como um grande arpista dava o seu exemplo para todos que o cercavam, sem nem perceber que aquele que era o mais simples do meio, o seu escravo, tolo, entre aspas, acabava sendo o mais dedicado a aprender e a fazer a sua parte, no seu cantinho, da sua forma, sem incomodar a ninguém, simplesmente trabalhava e fazia por si. Este superou o mestre e se tornou um grande artista, e o mestre, por ser uma boa pessoa, deu a ele a liberdade e o reconhecimento que ele merecia. E Jesus termina essa história nos contando como nós somos estes tolo da vida, né? Que devemos aprender a tocar essa harpa melodiosa, que é aprender a viver de maneira sábia. E aqueles que fazem bom uso do seu tempo, e olha, nós não estamos falando, como Jesus mesmo citou, somente do tempo remunerado para ter uma boa condição material na terra. Não é isso, não é só simplesmente ir para o trabalho e voltar para casa. Não é só o que é sua obrigação que vai te fazer bem. É gastar o seu tempo aprendendo com as sutilezas da vida, fazendo bem para a natureza, fazendo algo bom com o que você já tem recebido de bênção, como nós citamos no Evangelho. Tudo que nós recebemos é para ser partilhado. Se você tem um dom de ajudar a natureza, cuidar das plantas, que o faça. Se tem o dom de falar e ensinar, que ensine. Use o seu tempo extra, use as horas que Deus te deu neste corpo, o nosso famoso, como diz o Chico, jumentinho, que é esse nosso corpo, né? E nas horas nessa terra, para ajudar, compartilhar e crescer, porque é a única coisa que a gente vai levar. E aí, quanto mais a gente faz bom uso, mais a gente recebe a chance de poder crescer mais e ajudar mais. Que saibamos então ser este arpista habilidoso, usando as horas que temos extras, entre aspas, que é o objetivo grande e principal da vida. Trabalhar para o crescimento, a partilha e a nossa elevação íntima, muito além de somente pessoal. A material faz parte, mas ela tem que ser uma parte do processo e compartilhada. E aí tudo se soma e se multiplica. Tá bom? E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico que fala sobre aprendizes, e o título do artigo científico é o seguinte: o efeito Pigmalion versus a autoexpectativa. 2 pontos. Efeitos do instrutor
e autoexpectativa no desempenho de um trainee. Este artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Organizational Behavior and Human Performance, que quer dizer comportamento organizacional e desempenho humano, pelos autores Dov Eden e Gad Ravid. Basicamente é o seguinte, o efeito Pigmalion é um efeito descrito como aquele que quanto mais expectativa se coloca em um aprendiz, em uma pessoa, mais ela tende a trabalhar, corresponder e se melhorar, se tornar melhor. Claro que hoje no mundo moderno nós sabemos que isso tem limites para não colocar pressão excessiva sobre crianças, por exemplo, né? Porque aí acaba desvirtuando e ela perdendo o compasso e o tempo de vivenciar determinadas coisas. Porém, é interessante que nesse artigo científico eles fazem um experimento com pessoas e treinadores falando, olha, tal time de pessoas é melhor, esses aqui têm um potencial enorme. E os treinadores e essas pessoas chegavam para o time e falaram, vocês têm um grande potencial, grande expectativa com relação a vocês têm tudo para poder se melhorar e se tornarem grandes, excelentes no que fazem. E aí o que aconteceu foi que foi avaliado por muito tempo, mesmo mudando os instrutores, esses aprendizes, esses trainees. E aí o que observou-se no final é que, de fato, todas as vezes que o instrutor criava uma expectativa alta e falava isso com a turma, ele avaliava essa turma de uma maneira melhor, essa turma aprendia mais e a própria pessoa, acreditando em si mesma, sendo estimulada de que ela era boa, de que ela tinha condições de ser melhor, de se tornar melhor, ela crescia, ela fazia mais, ela se tornou realmente muito acima da média com relação aos demais, que não receberam nenhum estímulo. E isso se conecta diretamente com o nosso evangelho, quando a gente fala dos aprendizes, né? Que Jesus nos ensina que nós temos que fazer a nossa parte, que cada um será dado de acordo com as suas obras, com o seu esforço. Se nós acreditamos em nós estamos, de fato, com uma chance muito maior de agir corretamente e crescermos intimamente, servindo aos que nos cercam, fazendo melhor o que nos cabe, acreditando em nós como aprendizes da vida, capazes de sermos, de fato, maiores do que somos. Isso é muito importante. A nossa crença e o esforço de cada um. O aprendiz é que faz a diferença. Tá bom? Para nós fazermos o encerramento, então vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse ensinamento bendito. Que sejamos, Senhor, abertos a esses ensinamentos e toques dos anjos e mentores que nos guiam, para sermos arpistas da vida de uma forma cada vez mais grandiosa, pois contigo temos a capacidade de sermos melhores e recebemos todos os estímulos do Evangelho que nos guia. Abençoe muito nossos mentores de luz, dai-nos boas capacidades de agirmos em prol dos que nos cercam e da comunidade, crescendo e elevando a nossa alma, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.